Mas hoje em dia, de uma forma geral, não há ainda uma sensibilidade por parte dos clubes de haver um acompanhamento dos atletas por profissionais nas várias áreas. Portanto, e eu sinto que é um dos grandes desafios, é esse desacompanhamento, digamos assim. Portanto, não estão devidamente orientados porque, de facto, são submetidos a muita pressão e, obviamente, que precisavam, nas várias áreas, de pessoas que os ajudassem a ultrapassar essas questões. Voltando à questão que me coloca, portanto, ao longo da vida, não é, de um profissional, se ele tem este acompanhamento, portanto, já estamos a falar de atletas, enfim, de competições mais significativas, esta questão, de alguma forma, também é trabalhada, não é? Porque o controlo, o autocontrolo, todas estas, enfim, todas estas skills são devidamente trabalhadas. Agora, eu diria que é um reaprender, portanto, ou seja, é fechar uma porta, não é? Numa coisa que eu fiz durante toda a vida e ter que abrir uma outra, que até pode ser relacionada com aquilo que eu estava a fazer, mas numa outra vertente. E, portanto, é talvez uma aprendizagem para poder continuarem ativos, porque muitas vezes são novos, não é? Sim. E, portanto, mas poderem perfeitamente até levar ou até partilhar todo o know-how que foram adquirindo ao longo do tempo, na sua carreira profissional, e pôr até ao serviço de outros, não é? E que muitas vezes isso até acontece. É diferente trabalhar com atletas jovens, crianças, do que trabalhar com adultos? É. Os jovens são mais... absorvem muito mais, no fundo, os ensinamentos, são muito mais... é mais fácil eles porem em prática. Portanto, têm menos resistência. São menos, exatamente. Portanto, têm menos vícios, são menos resistentes à mudança e de alguma forma, põem em prática muito rapidamente determinadas situações que eles começam a perceber por algum motivo que não é aquela prática ou não é aquela forma de pensar que os leva aos resultados. Portanto, se eles são mais negativos, se efetivamente têm um pensamento mais negativo, tem que se contrariar isto, não é? Portanto, tem que se trabalhar o pensamento positivo. E, de facto, vê-se nos adultos uma maior resistência, não é? Se calhar porque já estão há mais anos num determinado registro, para eles é mais difícil absorverem e treinarem e porem em prática o pensamento positivo, por exemplo, do que propriamente os jovens, que muito mais facilmente captam essa necessidade e põem em prática. Em termos da competição, como é que se pode ajudar os atletas a saberem lidar de forma mais fácil, saudável sim, com a competição? Trabalhando tudo isto, traçando bem os seus objetivos, ajudando-os e acompanhando-os em determinadas situações da tal pressão, não é? Portanto, sentirem-se sempre acompanhados, eu acho que isso é determinante para que eles se sintam mais seguros. E há formas diferentes de trabalhar que se forem atletas de equipa do que se forem atletas individuais? Sim, portanto, sim, na medida em que, por exemplo, num desporto de equipa, não é? Há muito mais interação entre todos. E então tem que se trabalhar também esse espírito de equipa e essa coesão, que muitas vezes as pessoas são diferentes, não é? A forma como estão na competição, ela também é diferente. Há pessoas mais treinadas do ponto de vista do autocontrole, outras menos treinadas. O que é importante numa equipa é que as pessoas se respeitem, não é? Portanto, porque todos nós temos altos e baixos, não é? Não há espaço pregos. Desculpe. Não há espaço pregos, como costuma dizer, sim. Portanto, aqui temos que, de alguma forma, ajudar a ver aqui um espírito e desenvolver entre eles um espírito de entreajuda, não é? Todos nós temos pontos fortes, todos nós temos pontos fracos, não é? Portanto, coisas a melhorar. E, portanto, naquelas coisas que eu sou melhor, não é? Tenho que ajudar, tenho que ter a consciência que tenho que ajudar outros noutros pontos que são menos bons. E, portanto, e haver aqui esta troca, esta cumplicidade e esta cooperação para que, de facto, a equipa se mantenha coesa, não é? E que as pessoas sintam que estão todas apoiadas, não é? Porque hoje corre menos bem a um, mas amanhã pode correr menos bem a outro, não é? Portanto, e tem que haver aqui um suporte do ponto de vista da equipa para que realmente consigam estar bem, estarem equilibrados e passa
muito pelo respeito pelo outro, interajuda entre eles e, no fundo, espírito de coesão que tem que se trabalhar, não é? E quais é que são os principais desafios que os atletas enfrentam? Esses, como eu falava ainda há pouco, eu diria que é o acompanhamento. Portanto, um atleta, obviamente que ele pode ser muito bom tecnicamente, mas era importante ter, no fundo, um conjunto de profissionais que o pudessem acompanhar, não só na vertente do mental coaching, como noutras situações, até para lesões ou possíveis lesões que possam acontecer, portanto, desde fisioterapeutas, enfim, ter este acompanhamento de uma forma estruturada, porque também para o atleta, numa vertente competitiva, isso é, entre aspas, um descanso, não é? Portanto, eu sinto-me acompanhado, eu sinto que tenho as pessoas certas ao meu lado para me ajudarem quando eu preciso que elas me ajudem. E muitas vezes há esta vertente solitária, não é? Portanto, sim, eu só dependo de mim, ok, eu treinei e, enfim, trabalhei, mas se eu não tive ninguém que me acompanhasse ao nível do mental coaching, por exemplo, portanto, eu estou sozinha. É um bocadinho, é aquilo que vou-me controlar, se eu souber me controlar no momento certo. Portanto, eu não tive ali um acompanhamento, eu não tive ninguém que me ajudasse a trabalhar as minhas emoções e, portanto, isto não é propriamente fácil para um atleta. Por isso é que eu digo que o grande desafio é este acompanhamento, a sensibilização por parte, ou a sensibilidade por parte dos clubes, no sentido de acompanharem mais os seus atletas com profissionais competentes para lhes darem essa segurança. Já estão mais abertos a isso? Eu acho que sim. Portanto, muito mais, e tem-se visto essa evolução ao longo dos tempos, porque de facto tudo leva para o mesmo caminho, não é? Portanto, para a necessidade desse acompanhamento. Não se trata de um luxo, trata-se efetivamente de uma necessidade. E, portanto, e sinto isso, que cada vez há mais essa sensibilidade, há mais esse acompanhamento, o que é ótimo, não é? E é bom para os atletas. E acha que mesmo um atleta que tenha cuidados físicas menores, mas tenha este acompanhamento e seja focado, tenha objetivos, é capaz de triunfar mais facilmente? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, porque precisam de treino, isso é inevitável. E, obviamente, que tendo esse acompanhamento, é óbvio que os resultados aparecem, isso não tenho a mais pequena dúvida, e até são superados. E como é que costuma ser o processo com os atletas? Acompanham-os mesmo lá nos campos, nos treinos? Como é que funciona? Sim, portanto, sempre que, muitas vezes acompanho-os nas competições, portanto, há um trabalho muito exaustivo antes da competição. Portanto, isso para mim é determinante. Mais até do que a competição, não é? O que é determinante é todo o trabalho que é feito prévio à competição. Portanto, todo o trabalho assenta nos objetivos que são traçados, em todo o planeamento e o cumprimento e a disciplina no cumprimento desse planeamento, que passa muito pelos treinos e por este apoio ao longo do tempo, até culminar na competição em si. Portanto, eu diria que a competição em si é importante este acompanhamento, mas se não houver um trabalho árduo para trás, portanto, por parte do mental coach e enfim, no fundo, o atleta que está a ser acompanhado, é difícil que os resultados apareçam. Portanto, isto é um trabalho prolongado que se tem que fazer, porque, como eu dizia no início, portanto, estamos a falar de comportamento, não é? E mudanças de comportamento que o atleta tem que ter para se conseguir controlar, para conseguir tolerar, como nós já falámos, a falha, enfim, um conjunto de coisas que são menos boas e que o afetam, e, portanto, isto não é um trabalho que se faça previamente e em pouco tempo. Portanto, é uma coisa que tem que vir há algum tempo para que, de facto, essas mudanças sejam refletidas e depois se atinjam os resultados. E é um trabalho diário, semanal, mensal? Como é que isso funciona? O ideal seria diário, não é? Portanto, mas pelo menos semanal. Pelo menos semanal. E nessas sessões fala-se dos problemas dos atletas, fala-se do quê? Eu não sei, do que é como aconteceu. Fala-se um bocadinho de tudo, portanto faz-se análise a um conjunto de situações que estão a acontecer e, portanto, é analisando e percebendo porque é que estão a acontecer, o que é que está ali por trás que nós vamos ter que trabalhar, o que é que aconteceu em determinada situação ou o que é que aconteceu em determinada competição que correu menos bem. E, portanto, é com base nisso que nós vamos sempre trabalhando numa perspectiva de encontrar as soluções.
portanto, de encontrar as respostas e muito reflexão por parte do atleta, no sentido de perceber o que é que falhou aqui, não é? Portanto, não conseguimos porquê, o que é que destabilizou. Foi alguma coisa algum ponto na parte técnica que não foi bem treinado, foi a parte mental, o autocontrole, foi o quê? Não descansou, enfim, não tem um problema pessoal que eventualmente lhe está de alguma forma a afetar, é o quê em concreto? Portanto, e depois fazer todo um trabalho no sentido de desmistificar isso, não é? Portanto, e de o ajudar a ultrapassar essas situações. E é fácil para o atleta abrir-se, que estava a falar, que estão habituados a estar sozinhos, a estar no seu mundo, abrir-se com uma pessoa, com um estranho e partilhar isto? Sim, eu acho que quando se ganha essa confiança, quando nós percebemos que há alguém que está connosco para nos ajudar e que de facto nós temos que abrir o coração no sentido de dizer o que nos preocupa ou também de podermos ter espírito crítico, não é? De olharmos para nós, de percebermos o que é que podemos estar a fazer menos bem, eu acho que sim, que há essa abertura e essa facilidade, porque só assim é que nós conseguimos trabalhar e efetivamente melhorar, não é? Porque se não admitirmos e se não falarmos sobre as coisas e se não analisarmos e se não as trabalharmos, dificilmente vamos conseguir melhorar. Mas já deu o primeiro passo, que é ter consigo. Exatamente. Portanto, esse é logo o primeiro. Já é bom. E como é trabalhar com um atleta que sofreu uma lesão grave, porque vem a sua carreira assim um bocadinho interrompida sem estarem à espera? Sem dúvida. Não é uma situação fácil, não é? Portanto, porque mais uma vez, há ali uma pressão brutal para que, de facto, que tudo é posto em causa, não é? Portanto, e agora como é que vai ser? Portanto, não são situações pacíficas, não é? Portanto, mas com calma e tranquilidade e algum trabalho, por vezes supera-se, como é óbvio, não é? Portanto, e sempre mantendo a pessoa motivada e de alguma forma tranquila para que possa recuperar também com o mais depressa possível para poder voltar à competição e começar a sentir que não está tudo perdido, não é? E para si, como coach, quais são os maiores desafios de trabalhar nesta área em específico? É um bocadinho o desafio dos atletas, portanto, que é sensibilizar, e eu tenho feito esse trabalho de sensibilização para que, de facto, sintam que isto é uma necessidade e, portanto, e que cada vez mais apostem em profissionais credenciados que possam fazer o acompanhamento dos atletas. Portanto, eu diria que este é também o meu desafio, é a minha missão, tentar sensibilizar o mais possível para que isso aconteça cada vez mais, não é? E que de facto, os atletas se possam sentir mais acompanhados. E quais os maiores benefícios de trabalhar nesta área? É ver a transformação das pessoas, é sentir que de facto elas conseguem atingir os seus resultados. Portanto, que no fundo é um culminar de um trabalho durante muito tempo, não é? Com muita, lá está, portanto, por vezes com sucessos, outras vezes com menos sucessos, mas que de facto há um culminar de um trabalho num resultado. E portanto isso é excelente, ver a felicidade das pessoas, sentir que se fez um trabalho e que se vai obter um resultado, e a felicidade, no fundo, e sentir que as pessoas se sentem bem, sentem-se felizes, sentem-se equilibradas e recompensadas, não é, por atingir o objetivo. E planos para o futuro? Voltar cá mais uma vez, porque já faz parte aqui da mobília. Tem de ser. Sim, sem dúvida, terei todo o gosto. Planos para o futuro, continuar este caminho, não só na vertente desportiva, porque ela é importante, mas eu diria que ela é transversal. Coaching é uma ferramenta muito potente que ajuda muito o ser humano a desenvolver-se, a conhecer-se e a descobrir verdadeiramente quem é, com todas as suas potencialidades enfim, e capacidades que nós temos enquanto seres humanos, e isso tem que cada vez mais ser enaltecido. Esta ferramenta tem que ser utilizada cada vez mais para ajudar as pessoas, não é? A melhorarem, basicamente.